Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos todos os dias aqui falando da Palavra de Deus, né? E meu nome é Rodolfo de Melo Nunes. É uma alegria estar aqui todos os dias compartilhando a Bíblia com vocês. E algumas dúvidas, né? Eu que dou aula no discipulado, né? Então sempre acontece de quando eu termino de dar aula, né? Que eu dou aula presencial, no discipulado, muitos novos convertidos, eles têm muitas dúvidas, né? Então, baseado nessas dúvidas que muitos têm, vou trazer aqui uns 10 conselhos, né? 10 dicas aqui para você que aceitou a Jesus, está começando agora na fé, né? E para dar esses conselhos, vamos abrir aqui em Provérbios capítulo 19, versículo 20, né? Que diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus últimos dias, né? Então, os conselhos, né? Ouvir os conselhos, colocar conselhos em práticas, o Senhor aqui nos chama a nossa atenção para a questão dos conselhos, para que nós possamos andar de forma saudável ao longo da caminhada até os nossos últimos dias. Só que os conselhos, eles são importantes em todas as etapas da nossa vida. No começo, no meio e no fim, né? Então, baseado nisso, trazer alguns conselhos, né? E o primeiro conselho que eu lhe daria para você que aceitou a Jesus há pouco tempo, a primeira coisa é a leitura da Bíblia, né? Eu sei que antes de nós aceitarmos a Jesus, a gente ouve pessoas pregando a Bíblia, nós vemos pessoas andando com a Bíblia, vemos pessoas lendo a Bíblia, né? E quando nós aceitamos a Jesus, no primeiro momento a gente tem uma resistência, principalmente quem não tem o hábito de ler. Quando eu digo ler, ler de forma geral, né? Porque quando você aceita Jesus, que você tem o hábito de ler, então a leitura bíblica ela fica mais fácil, porque você só vai colocar a leitura bíblica dentro da sua rotina. Mas quando você aceita Jesus, que você não tem o hábito de ler, dá canseira, dá sono, dá enfado. Então, muitas vezes você tem muita dificuldade para colocar a leitura da Bíblia no seu cotidiano. Então, o conselho que eu dou para você é não se preocupe em ler um livro inteiro da Bíblia. Não se preocupe em ler um capítulo inteiro da Bíblia. Leia ali um versículo, né? Comece aos pouquinhos, né? Porque às vezes a leitura não faz parte da sua rotina. E se você tentar colocar toda ela de uma vez, naquele momento que você aceita Jesus, como você está muito empolgado, você vai acabar lendo, né? Muitos leem um capítulo, 2 capítulos, muitos leem um livro inteiro, mas depois na caminhada vão se cansando, né? Devido à rotina, vão começando a se acostumar com o dia a dia do Evangelho e muitas vezes vão vendo que não dá para colocar essa leitura tão intensa no dia a dia porque existe uma rotina dentro da vida de cada um. Então é melhor você começar com um pouco e você ir gradualmente aumentando a leitura bíblica do que você fazer o inverso, começar lendo muito e terminar a caminhada sem ler, certo? A primeira coisa é a leitura bíblica, ou seja, compre uma Bíblia para você ou baixe uma Bíblia no aplicativo aí do seu celular e comece lendo aí um versículo, né? E quando você for pegando maturidade, você vai passando para textos maiores, certo? O segundo conselho é a oração, né? Uma das coisas que faz parte da vida daquele que aceita Jesus, além da leitura da Bíblia, é a oração. Talvez você disse, ô irmão Rodolfo, eu não tenho esse hábito, porque antes de aceitar Jesus, nem rezar eu rezava. E eu não sei rezar e eu não sei orar como as outras pessoas. Então é outro ponto que você não precisa se preocupar, né? Então a oração
ela é uma conversa entre você e Deus, onde não tem um tempo determinado, ou seja, você deve orar 50 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Não, não tem um tempo determinado. Então, o tempo de oração, ele é um processo de crescimento, de amadurecimento ao longo da caminhada. Então, ore do jeito que você sabe. Mas, irmão Rodolfo, eu não sei orar. Fale para Deus, converse com Deus sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre o dia a dia, quais são as dificuldades que você está tendo para obedecê-lo, né? Agradecer a Ele pelas coisas que Ele já tem feito na sua vida. Então, é mais uma conversa. Com o tempo você vai desenvolvendo maturidade, a sua oração vai ganhando cada vez mais consistência, e quando você observar aí, você já está orando 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, né? Não se preocupe com o tempo de oração, se preocupe em orar, nem que a sua oração seja curtinha, de 1 minuto, só com algumas palavras, alguns pedidos, algum agradecimento, faz parte do processo de desenvolvimento, certo? Terceiro ponto, primeiro, ler a Bíblia, segundo, orar, terceiro, fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade, certo? Eu entendo que através das redes sociais, né, até através aqui do YouTube, nós chegamos até as pessoas, né? Então, muitos irmãos aceitam a Jesus através da internet e começam a assistir os cultos através da internet. É válido, irmão Rodolfo? Sim, é válido. Só que você precisa se vincular a alguma igreja. Para quê? Para você ter um acompanhamento do seu pastor, ali mais próximo, você ter um acompanhamento dos seus irmãos, porque aqui na internet nós ficamos muito longe. Então, muitas vezes acontece de você aceitar Jesus, se afastar por algum motivo, e muitas vezes nós nem sabemos porque isso ficou somente no ambiente online. Às vezes você tem uma dúvida, tem uma necessidade, precisa de uma ajuda, e nada melhor do que você ter uma igreja para você congregar. E você diria, irmão Rodolfo, você indica alguma igreja? Não, querido. A decisão pela igreja onde você vai congregar, essa decisão pertence a você, certo? Em todas as igrejas eu acredito que existem pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho, certo? Então cabe a você tomar essa decisão. Então não fique longe de uma igreja, não fique longe de uma comunidade. Você precisa de pessoas para lhe apoiar, para lhe ajudar, certo? O quinto conselho é que você precisa dessa comunidade para que aconteça uma coisa chamada de discipulado. O que é isso? São pessoas que já estão há um certo tempo na igreja e na fé, que vão ajudar você na caminhada, até você ser capaz de andar com as suas próprias pernas, né? Como tudo na vida. Se você for fazer um curso, se você se casar, quando você vai ser pai, quando você foi para o seu primeiro emprego, quando você tirou sua primeira carteira de motorista, em toda fase da nossa vida, no começo, tem alguém para nos ajudar. Tem alguém para estar ali no nosso lado, nos ajudando, até a gente andar com as nossas próprias pernas. A vida espiritual é da mesma forma. Você precisa estar na igreja para que você possa estar com seus irmãos, mas também para que você possa ser discipulado, ou seja, para que possamos lhe ensinar sobre a palavra, até que você tenha autonomia para ir correr atrás desse conhecimento por si só, né? E lá no discipulado você vai conhecer pessoas com a sua mesma história, vai encontrar pessoas com a sua mesma dificuldade, que enfrentaram e venceram. E através do testemunho dela você vai ser fortalecido
e através do seu testemunho outras pessoas também vão ser fortalecidas. Então é importante o discipulado, certo? O quinto conselho, ele vem casado. Fé e paciência, né? Antigamente, antes de você conhecer a Jesus, você só acreditava naquilo que você via, né? Agora que você aceitou a Jesus, nós temos o hábito de caminhar por fé. O que significa isso, caminhar por fé? Significa que de agora em diante eu vou caminhar baseado naquilo que Cristo diz e não naquilo que eu acho, naquilo que eu pensava que era certo, não. Segundo aquilo que Jesus fala, é assim que nós vamos caminhar, certo? Que é o que nós chamamos de fé. Ou seja, eu não vou mais caminhar por aquilo que eu vejo, não vou mais caminhar por aquilo que eu acho ou que eu achava. Eu vou caminhar agora segundo a vontade de Deus, né? Ou seja, ao longo da minha caminhada, eu vou vendo em cada faceta da minha vida, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, na minha vida social, na minha vida no meu trabalho, em cada área da minha vida, eu vou agora caminhar segundo a vontade de Cristo. Então, vou passar por essa mudança. E dentro dessa fé, existe uma coisa chamada de perseverança, certo? Por quê? Sempre quando nós aceitamos a Jesus, a gente fica muitas vezes tomado por uma emoção. A gente, se puder ler a Bíblia, leia todo o tempo. Se a gente pudesse andar só cantando, a gente andava. Se a gente pudesse estar todo o tempo na igreja, a gente permanecia. Só que com o tempo, essa emoção, mas pode chamar também de alegria, né? Porque muitas vezes você estava lá no fundo do poço, passando por um momento de grande adversidade, ou sua vida completamente destruída, e teve um encontro com Cristo, e Cristo restaurou, claro que você vai ficar feliz, que você vai ficar alegre, né? Você vai ficar jubiloso diante de Deus com o coração grato. Só que quando a caminhada seguir, esse anseio muitas vezes ele arrefece. Ou seja, você que lia tanto já não lê mais tanto, você que orava tanto já não ora tanto, você que tinha sempre vontade de estar em todos os cultos, agora fica selecionando qual é o culto que vai. Então é importante que você seja perseverante. Então é melhor começar devagar e se manter na caminhada do que começar de forma intensa e se cansar, né? Porque é normal ser mais intenso no início da caminhada. Isso é perfeitamente normal. Isso acontece em tudo na vida. Mas importante também é a perseverança, certo? Um outro conselho que nós poderíamos dar para você é o servir e o amor ao próximo. Que é isso? Quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte de uma comunidade. Nós fazemos parte de uma igreja, né? E lá, como membro dessa igreja, nós fazemos parte de uma família. E na igreja nós podemos servir de muitas formas, né? Então, muita gente pensa que na igreja só vai ter o pastor, só vai ter quem louva e vai ter quem ora. Não, querido. Na igreja tem os diáconos, né? Na igreja tem os presbíteros, na igreja tem os missionários, na igreja tem os professores. Como assim, Mondolfo? Ou seja, na igreja existem diversas funções. Ou seja, você que aceitou a Jesus, existe uma forma de você servir no reino de Deus. Você pode servir recepcionando as pessoas que chegam, você pode servir auxiliando lá nas ofertas, você pode servir trazendo uma pessoa para assistir o culto, você pode servir evangelizando no seu trabalho, na sua casa. Ou seja, o reino de Deus tem muitas funções, né? Não se preocupe, Jesus
não lhe chamou somente para estar sentado num banco na igreja. Certamente você tem uma importância dentro deste corpo e ao longo da caminhada você vai descobrir o seu chamado, certo? Um outro conselho também importante é amar o próximo, né? Por quê? Porque lá dentro da comunidade, lá na igreja, nessa grande família, uma das coisas mais importantes, né, que vai fazer com que nós possamos nos manter firmes na fé é amar o próximo, é não julgar o próximo. Porque se eu julgar o próximo, eu também serei julgado. Porque a palavra de Deus diz que na mesma medida que julgares, serás julgado, né? Então a igreja é um espaço de pecadores, de pessoas falhas que aceitaram a Jesus e agora são uma nova pessoa. Ou seja, elas estão buscando a transformação, serem transformados nessa nova pessoa. Então, muitas vezes, tem pessoas lá na igreja que têm um passado e muitas vezes você fica sabendo do passado e você se entristece com a pessoa ou estabelece algum julgo de valor. Não, queridos. Lá nós somos uma família. Ou seja, Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo nos perdoou e agora nós somos uma nova pessoa. Então, a importância de nós amarmos o nosso próximo e não julgarmos, porque lá é um espaço onde tem pessoas, pecadores, que todos nós somos pecadores, inclusive também você é, e não cabe nós estarmos julgando uns aos outros, mas amando, porque julgar já tem o mundo para fazer isso. Nós, como família, nós precisamos amar como Cristo amou, né? Então, o conselho é você buscar amar o seu próximo, amar o seu irmão, certo? Também, um outro conselho, né, é começar a se apegar. Como assim, irmão? Começar a colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, né? Não vai adiantar de nada você ler a Bíblia, não vai adiantar de nada você comprar livros para estudar a Bíblia, não vai adiantar de nada você ir para os cultos e ouvir a pregação se você não colocar em prática. Então você chegou vazio, ou seja, foi para o culto sem saber de nada e voltou sem saber de nada. Então, você foi para o culto, aquele pouquinho que você ouviu, aquele pouquinho que você entendeu, busque colocar em prática. No Rodolfo, eu assisti 1 hora de pregação. Eu só consegui guardar da pregação inteira somente uma palavra que o pastor disse. Amém, querido. Guarde essa pequena palavra que você aprendeu e coloque em prática, né? E quando você for indo para os cultos, você for lendo a palavra, você vai gradativamente colocando em prática aquilo que Jesus ensina. Não tem como nós colocarmos tudo de uma vez, né? Dou um mau exemplo para você, começando por mim mesmo. Eu nasci no Evangelho desde criança, né? A minha avó sempre me levou para a igreja, né? Estou aí perto de completar 38 anos, né? E todos os dias eu vou para a igreja, né? Vou ali para a igreja e aprendo uma coisa nova e tenho uma coisa nova para colocar em prática. E olha que eu nasci no Evangelho. Quanto mais você que aceitou Jesus há pouco tempo. Tenha calma, tenha paciência, que é o processo de santificação, né? Ou seja, uma etapa após a outra, paulatinamente, com calma, né? Porque o importante é o final das coisas, né? Não adianta nada começar super empolgado e chegar no final da caminhada cansado, certo? Então aqui são alguns conselhos, né, para o vídeo não ficar tão longo.
alguns conselhos para você que aceitou a Jesus há pouco tempo, né? Primeiro conselho, ler a Bíblia. Segundo, orar. Terceiro, permanecer em uma igreja, em uma comunidade. Participar do discipulado, ou seja, ter uma pessoa para ensinar a palavra para você. Tenha fé, mas também tenha paciência, né? Procure alguma atividade dentro da igreja, ou seja, procure agregar de alguma forma. Ame o seu próximo, né? Ame o seu próximo e procure colocar em prática aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Né? E se você tiver dificuldade para colocar em prática, peça ajuda de um irmão que está há mais tempo na caminhada, peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda ao seu líder, peça ajuda a Deus, né? Para que Ele possa lhe fortalecer, principalmente no início da nossa caminhada, porque é um período muito difícil, porque a gente ainda está muito conectado ao ambiente que a gente vivia, os nossos amigos, os nossos gostos, as músicas que nós gostávamos de ouvir, o ambiente que nós frequentávamos. Então, muitas vezes nós ficamos com algumas dúvidas, certo? Então, espero ter trazido aqui alguns esclarecimentos. Se você tiver mais pergunta, mais questionamento, quer que tire alguma dúvida, escreve aí, posta aí, que na medida do possível eu vou estar tirando a dúvida de você, certo? Vamos orar, né? Sempre gosto de orar depois de um vídeo, orar agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado, grande Deus maravilhoso, quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor está me concedendo, Senhor, de trazer alguns conselhos, de tirar algumas dúvidas, Senhor, de muitos dos meus irmãos que aceitaram a Jesus há pouco tempo e estão naquele momento onde muitas vezes estão com o coração fervoroso, com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de estar na tua presença, com vontade de estar aos teus pés e ao mesmo tempo uma briga interna, Pai, por causa dos amigos, por causa do ambiente que ele vivia, que ainda não conseguiu cortar os laços e vive essa briga, Senhor, todos os dias intensa da nova vida, por ter aceitado a Jesus Cristo, brigando com a antiga vida que ele quer deixar. Senhor, que estes pequenos conselhos nossos irmãos possam colocar em prática, que eles possam se firmar na fé, na caminhada, Senhor, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor esteja com cada um deles, ó Pai. Que eles possam se alegrar na Tua presença, que eles possam perseverar na caminhada, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda e muito menos olhar para trás, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor possa fazer morada no coração deles, ó Pai, de forma que eles possam ter uma fé firme e através da conversão deles, outras pessoas também possam te aceitar, outras pessoas possam entregar a sua vida a Ti e Te reconhecer como Senhor e Salvador. É o que eu te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, Deus te conceda aí, né, mais um dia maravilhoso. Espero que através desse vídeo eu tenha abençoado poderosamente a sua vida e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.